Consegui gravar, pronto. Começou. Bom, aí na avaliação só vai cair o que eu dei nessas 3 aulas de revisão, tá bom? Não vai ter nenhuma diferença, não. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Hoje, né, para concluir a parte de termodinâmica, a gente vai ver o que é a segunda lei, o ciclo de Carnot e as máquinas frigoríficas, que são os 3 assuntos que concluem para a gente fechar, né, a parte de termodinâmica. Como eu sempre falei também na última aula, também vou falar novamente. O que seria a termodinâmica? Termodinâmica, como eu falei desde o início, é a junção de 2 grandezas físicas, trabalho e calor. E de acordo com essas 2 grandezas, também surge uma outra nomenclatura da física, que também é da junção dessas 2 grandezas, que é a energia. Tá? A energia, existem vários tipos de energia, que é, boa tarde, Cauã, que é a energia cinética, energia potencial, energia gravitacional, energia elástica, energia mecânica, e a que a gente trabalha na termodinâmica é a energia térmica, né? Que térmica também vai vir de termodinâmica, da junção de calor e de trabalho. A segunda lei da termodinâmica, ela está intimamente ligado com a energia térmica. E a energia térmica, como eu falei na última aula, né, é o quê? É a variação dessa energia cinética dos gases, que é a movimentação. Então, se eu tenho movimentações, vai ter energia cinética e, com isso, eu vou ter a minha energia térmica. Então, a segunda lei ela é baseada, basicamente, na energia térmica e nos princípios que regem essa energia térmica, que é o calor e o trabalho. Só que essa segunda lei da termodinâmica, a gente vai calcular matematicamente um rendimento, né? Que eles chamam de rendimento esse N, que está aí. Se vocês abrirem... Eita, eu não estou compartilhando não, desculpem. E os... Olha o pessoal da MT. Eu jurando que vocês estavam vendo, esqueci. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Um segundo. Espera aí. Deixa eu fechar e abrir de novo, senão não vai. Agora vocês estão vendo, né, o PowerPoint? Sim, Cauã, tá gravando para quando eu terminar a aula aqui, eu postar lá no grupo do WhatsApp essa mesma aula gravada, porque quem quiser assistir novamente, assiste, tá bom? Tem algum problema de eu gravar? Por mim, não. Tá bom. Ô, professor, Oi. olha, eu quero aproveitar rapidinho, enquanto o senhor não começou ainda, para perguntar. O senhor já sabe por que Clara não está assistindo aqui a aula? Não, ela não me informou nada, não, porque ela não É, pôde vir por, hoje. é porque a tia dela faleceu ontem, ela colocou lá no grupo de química para a gente avisar, que a tia dela faleceu ontem, um amigo dela sofreu um acidente, aí tá muita correria, acho que organizando alguma coisa, não sei, Pronto, tá na casa dela, e por isso que ela não pôde comparecer. pronto, tá certo. É de muita compreensão, realmente, tudo que tá acontecendo. Não tem como ela É, assistir mesmo, não. Tá e certo, obrigado, viu? Marina Ah, tá não. não, Marina não chegou ainda, não. Pronto, é porque ela disse que estava resolvendo algumas coisas na rua aí, por isso que não ia dar para ela assistir. Pronto, tá certo. Anotado aqui. Não vai levar falta das 2, não, então. Tá Tá bom, certo. obrigado. De nada. Pronto. Aí, como eu tava falando, né? Eu tava falando, jurando que tava mostrando já, mas não tava, agora está. Esse N que tem nessa fórmula daí, da segunda lei da termodinâmica, ela representa o rendimento. E rendimento, essa palavra rendimento, ela vem de uma linguagem matemática que é a porcentagem, tá? Então, a gente vai calcular o rendimento e depois transformar esse rendimento em porcentagem, tá? Então, só que o rendimento, existem 2 tipos de rendimentos.
um que trabalha somente o calor, que é nesse caso daí, né, inicial, que é esse Q que está mostrando aí na fórmula, representa o calor, né? E também eu posso saber o rendimento só sabendo pela temperatura, tá? Que também pode achar o rendimento, mas já é uma outra abordagem da termodinâmica, que é o ciclo de Carnot. Mas aí não vem um caso agora. Agora a gente só vai trabalhar a segunda lei, que só trabalha com calor. Então, como é que eu vou descobrir o rendimento? Eu vou pegar, ele sempre vai dar dois valores do calor, o valor final e o valor inicial, tá? O final dividido pelo inicial. Lembrando que em todos os casos, quando eu estou falando de rendimento, o valor final é menor do que o meu valor inicial. Então, quando eu quero saber o rendimento, o valor inicial sempre é um valor maior do que o meu valor final. Então, ele vai dar um determinado valor, né, inicial, e o valor final vai ser menor do que meu valor inicial. O final sempre vai ser menor. Por que isso acontece? Porque quando eu vou dividir um número menor por um número maior, o resultado obrigatoriamente vai dar um número decimal menor do que 1. Então, agora por que isso tem que acontecer? Porque se você observar na fórmula, o rendimento eu tenho 1 menos o valor da divisão. Não o contrário, tá? Muita gente, quando eu fiz esse assunto, essa atividade, estava fazendo um cálculo da divisão subtraído de 1, mas não é isso, é o contrário. É 1 menos a divisão, tá? Então, por que o resultado dessa divisão tem que ficar menor do que 0? 0, alguma coisa. Porque se o resultado der maior do que 1, o resultado final do meu rendimento vai dar negativo. E isso não pode acontecer, porque não existe porcentagem negativa. Só existe porcentagem positiva, tá? Então, por isso que meu rendimento, ele jamais será negativo, só será positivo. Então, por isso que o meu calor final é sempre menor que meu calor inicial, tá? Então, nessa parte da termodinâmica é uma coisa bem simples. Ele vai dar dois valores, você vai dividir o final pelo inicial e depois subtrair de 1. 1 menos esse valor, que vai dar, na divisão, tem que dar um número entre 0 e 1. 0, alguma coisa. E depois, quando eu for subtrair de 1, vai dar um outro valor também entre 0 e 1, e eu transformo em porcentagem. Como é que eu transformo um número decimal para porcentagem? Alguém se lembra como é que eu faço essa transformação de número decimal para porcentagem? Alguém lembra? Ô, professor, eu não lembro muito bem, não, mas eu vou chutar. É pedindo? Como? Peraí, é o que mesmo que você falou? Repete aí, por favor. Um número decimal, que é 0, alguma coisa, eu quero transformar em porcentagem. Como é que eu faço essa transformação? É usando a notação científica? Não. É eu multiplicando o valor que eu achei por 100. Ah, é mesmo, esqueci. É, Que você falou. Qualquer número decimal, 0, 1, para você transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Porque aí a vírgula anda duas casas decimais. Aí transformou em porcentagem. Então, o que é que eu vou fazer aí quando o rendimento? Toda vez quando ele pedir rendimento, ou ele vai pedir, me dê a porcentagem, ou quando ele pedir só o rendimento, na maioria das vezes é só você dividir e depois subtrair. Mas se ele pedir especificamente a porcentagem, é só você pegar o valor final e multiplicar por 100. Só isso. Deu para vocês entenderem essa parte? Deu sim. Ok. Aí agora passando, como eu estava falando, né? Tem a segunda lei da termodinâmica que trabalha o rendimento, só que o rendimento só com o calor, e também tem a temperatura. Só que a temperatura para eu descobrir o rendimento é o ciclo de Carnot. Mas o que seria esse ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, a gente trabalha, de acordo com esse gráfico que está aí mostrando para vocês, trabalha duas transformações gasosas, a isotérmica e a adiabática.
A isotérmica, que eu tratei ontem para vocês, a temperatura ela é constante, ela não muda. E a adiabática, o calor, ele não existe, ele é zero. Na isotérmica, o que não existe é a energia térmica. Já na adiabática, o que não existe é o calor. Mas o que é que significa esse gráfico em si? Que ele está dizendo, uma hora ele se expande, uma hora ele se comprime. Uma hora ele se expande, uma hora ele se comprime. Tanto uma, tanto a outra. Alguém sabe me dizer o que significa expansão e compressão? O que quer dizer essas duas palavras? Expansão é expandir? Isso. E compressão? Ai, meu Deus. Assim, basicamente eu sei o que é, só que eu não sei explicar. Mas fale da sua maneira que você acha. É melhor não, professor. O senhor fala aí. Vá. Expansão, como você falou, é o se expandir, o se aumentar. E a compressão é o contrário, o diminuir, o se encolher, tá? Então, tanto a isotérmica quanto a diabática vai ocorrer os dois casos. Se em algum momento ele vai se expandir e em algum momento ele vai se comprimir. Mas como é que eu vou saber quando é que ele vai se expandir e quando ele vai se comprimir? De acordo com o gráfico aí que você está vendo, no momento que ele vai se expandir, é no momento que ele estiver descendo, que ele estiver se aproximando do zero. E ele vai se comprimir, comprimir ele está diminuindo. É quando ele está. Eu estou falando assim, expansão é quando se expande. Aí você acha que ele vai se expandir quando ele aumentar. Mas nesse caso do ciclo de Carnot, quando ele estiver se expandindo, é quando ele estiver decaindo, estiver caindo. E a compressão, que é quando ele está se comprimindo, é quando ele está aumentando o seu valor. É o contrário, tá? Eu sei que o significado de expansão quer dizer se aumentar, só que no caso do ciclo de Carnot, vai ocorrer essa expansão quando ou a transformação isotérmica ou a transformação adiabática estiver decaindo. E a compressão, que quer dizer se comprimir, ela vai ocorrer quando os valores da pressão ou do volume da transformação adiabática ou isotérmica estiver aumentando. É o contrário do significado da palavra. Agora, o ciclo de Carnot ele veio para a gente também calcular o rendimento que essa expansão ou essa compressão acontece. E isso só vai acontecer por conta da temperatura. Então, se a temperatura está diminuindo, vai ocorrer isso. Se a temperatura está aumentando, vai ocorrer aquilo. Então, novamente, a mesma coisa do calor, quando eu fui calcular, é só pegar os dois valores da temperatura. E, novamente, a temperatura final é um valor menor que a temperatura inicial. Né? A temperatura final é o T2 e a temperatura inicial é o T1. Então, na mesma coisa que ocorreu com calor, o valor do meu numerador vai ser menor do que o valor do meu denominador. Aí calcula do mesmo jeito. Deu para entender o que eu falei agora, gente? Deu sim. Aí, para vocês entenderem mais um pouquinho, deixa eu colocar um exemplo. Por exemplo, ele diz, qual é o rendimento de uma máquina de Carnot que opera entre as temperaturas 500 e 300 graus Celsius? Então, como é que eu vou calcular? Né? Só tem um errinho aí na questão, porque não é medida em graus Celsius aí, tá? É medida em Kelvin, tá? Porque lembrando, a temperatura que é trabalhada na termodinâmica é o Kelvin, que é aquele Q. Então, aí no lugar do grau Celsius era para estar um Q e eu esqueci de trocar, desculpem. Mas aí, nessa questão, tanto o ciclo de Carnot, tanto a segunda lei da termodinâmica para descobrir o rendimento, nesse caso, né, que é o ciclo de Carnot, é só você pegar esses dois valores e dividir o final pelo inicial. Ô, Quem é a professor, temperatura? Oi. olha, rapidinho, só para eu relembrar aqui o que o senhor falou. O senhor disse que tanto na. Ah, eu esqueci agora como é que se diz, mas eu acho que a temperatura, né, isotérmica e adiabática, Isso.
A Quando transformação. na transformação isotérmica e adiabática, a compressão vai acontecer quando a temperatura ela estiver aumentando, não é isso? Isso, E a expansão é quando ela estiver caindo. isso, diminuindo, isso mesmo. Ah, tá certo, obrigada. Pronto. Então, para eu saber quem é o rendimento da máquina de Carnot, é só você pegar a temperatura final e dividir pela minha temperatura inicial. Nesse caso, a temperatura final aí é 300 e a inicial é 500. Então, 300 dividido por 500 dá 0,6. Aí agora é só subtrair 1 menos 0,6. Tá vendo que é importante que o valor menor seja em cima e o maior seja embaixo? Porque se fosse o contrário, 500 dividido por 300, já não daria um número entre 0 e 1. Daria um valor maior do que 1, daria 1, alguma coisa. Aí o resultado no final daria negativo, que não pode acontecer. Então, quando eu dividi 300 por 500, deu 0,6. Aí agora é só 1 menos 0,6, que deu 0,4. E como eu quero saber o meu rendimento, é só multiplicar o valor que eu descobri por 100. 0,4 vezes 100, 40. Tá certo? Deu para entender esse exemplo? Sim. Pronto. E para concluir a termodinâmica, o nosso último assunto, que é um dos mais simples que tem, porque é as máquinas frigoríficas. A máquina frigorífica, a gente vai trabalhar uma grandeza da física chamada eficiência. Agora, o que quer dizer eficiência? Eficiência, numa linguagem assim, se eu for pesquisar o que quer dizer eficiência no dicionário, eficiência quer dizer o quê? Quer dizer aquilo que está ocorrendo com sucesso, ou aquilo que deve ocorrer com sucesso. Eu quero que ocorra com eficiência. Eu quero que ocorra aquilo direitinho da maneira que eu quero, tá? Se estiver ocorrendo, está tendo eficiência. Se não está ocorrendo da maneira que eu desejo, não está tendo eficiência. Então, eficiência, ela quer dizer aquilo que está acontecendo realmente da maneira que eu desejo, da maneira que eu estava planejando. Então, para eu saber quem é o valor dessa eficiência, é só você trabalhar as duas grandezas que eu falo desde o início, que estão ligadas na termodinâmica, que é o calor e que é o trabalho. Que agora eu vou dividir o valor do meu calor dividido pelo valor do meu trabalho. E na termodinâmica, quando eu falei lá na primeira lei, na última aula, que o calor é aquele que recebe e o trabalho é aquele que cede. Então, sempre, aquele que está recebendo sempre vai ser um valor maior do que aquele que está cedendo. Então, o resultado da minha eficiência também, em todos os casos, será positiva. Tá bom? Maior do que zero. Não... Agora, por que vai ser também da maior do que zero e positiva? Porque esses dois tracinhos que estão aí do lado, tanto do Q2, tanto do T, que é o trabalho, representa módulo, que é uma linguagem matemática que representa aqui o número ou a letra que está nesse módulo, obrigatoriamente vai transformar o número que ele está dando na questão em positivo. Então, se ele der negativo... Oi. Então, quer dizer que quando tiver uma questão para que o cálculo seja, enfim, referente a esse assunto de máquinas frigoríficas, o resultado será sempre positivo, não é isso? Isso, sempre positivo por conta desses dois tracinhos que está aí do lado da letra do Q e do T, porque representa módulo. Porque mesmo se ele der o valor negativo, quando você substituir na fórmula, ele vai virar positivo por conta do módulo. Tá certo? Certo. Pronto, e a eficiência é só você pegar o valor do calor e dividir pelo valor do trabalho, que como o calor é aquele que recebe e o trabalho é aquele que cede, então o valor do calor sempre será um valor maior do que o valor do meu trabalho. Então, o meu numerador sempre será um valor maior e o trabalho, que é meu denominador, será um valor menor. Para vocês verem de uma maneira mais correta, né, numa questão,
Por exemplo, aí nessa questão. Certa máquina frigorífica realiza por ciclo um trabalho de 3.000 joules e cede a uma fonte fria 13.440 joules. Então, com esses dados, determine aproximadamente a eficiência dessa máquina térmica. Veja, essa palavrinha aí, cede, que está aí, ela não está no lugar correto, ela era para estar antes, tá? Porque essa cedência é do trabalho. Eu acho que foi na hora que eu digitei que saiu um pouco errado. Mas aí, porque como eu falei, o trabalho é aquele que cede e o calor é aquele que recebe. Então, o trabalho que ele está falando aí, que está sendo realizado, tá cedendo 3.000 joules, né? Só que ele afirma aí na questão que o trabalho está cedendo a uma fonte fria. Então, o trabalho ele está cedendo 3.000 joules para o calor, que é 13.440. Ó, como eu falei, o valor do calor é sempre maior que o valor do trabalho. Então, como ele dá dois valores, se você, por acaso, lendo, você não identifica quem é o calor e quem é o trabalho, só lendo a questão, como é que você vai saber quem é o calor e o trabalho? Só pelos números. O valor maior é o calor e o valor menor é o trabalho. Só dividir um pelo outro vai dar o meu resultado final da minha eficiência. Tudo certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, quer dizer que, no caso, o Hum. valor do calor ele vai ser sempre maior, né, que o senhor falou? Isso. O calor sempre vai ser o valor maior e o trabalho será o valor menor. Aí isso ocorre só em máquinas frigoríficas, né? Isso, só em máquinas frigoríficas, que é a eficiência. Nos outros, já é diferente, né? Tanto no rendimento, que o valor maior ele é embaixo e o valor menor é em cima. Tá certo? Certo. Pronto, por hoje é isso, tá? Então, a nossa avaliação diagnóstica, que vai ser semana que vem, vai ser baseado no que eu dei tanto nas duas aulas anteriores, tanto a que eu dei hoje. O Só a professor, parte termodinâmica. olha, Oi. desculpa isso, acabou de falar, mas eu me esqueci. O valor do calor é maior do que o que mesmo? Do que o valor do trabalho. Ah, tá certo, obrigada, desculpe aí. Nada. Não, não vai ter ata, não, que toda vez eu sempre anoto o nome dos alunos que estão aqui. Não se preocupa com isso, não, tá bom? Já anotei aqui os alunos que estão e os que não estão. Já sei de cabeça o nome de cada um aqui. Então, por hoje é só. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então podem ir, tá? Estão liberados. Quem tiver mais alguma dúvida, é só falar que a gente ainda tem 10 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver, tchau, até a próxima. Até semana que vem, como eu falei, se tiver alguma aula de segunda para quarta, então eu vou fazer uma aula só de exercícios com vocês, tá certo? Tá Quem não certo. tiver dúvida, tchau e até a próxima aula. Se cuidem. Ô, professor, Oi, Laisa. olhe, uma coisa que não é referente a o assunto que o senhor deu hoje, não. Ainda está previsto para as aulas voltarem dia 13? Isso, está previsto ainda. Vi? Ah, É tá certo. porque acho que tu tá falando sobre o que saiu Ai, meu Deus, esqueci agora. Nas mídias, né? Sobre a greve, não foi? Isso. Pronto, olha, sobre essa greve, até agora a gente sabe que saiu uma nota sobre estado de greve. Amanhã sairá realmente uma nota se vai ter greve ou não. Agora, se tiver greve, só quem pode entrar em greve são os professores efetivos. Por exemplo, no meu caso, que eu sou contrato, eu não posso entrar. Mas aí eu vou dar aula normal. Por exemplo, se tiver essa greve mesmo, né? Que a gente não sabe. Mas aí amanhã vai ter essa última reunião, aí vai ser divulgado para vocês realmente como é que vai ser essas aulas mesmo, tá bom? Tá certo. Tá, boa tarde.
Boa tarde.